Ah, vida cristã. Vida cristã é uma coisa assim, fabulosa, é uma coisa sensacional, é uma coisa maravilhosa. Eu estou servindo ao Senhor Jesus desde o ano de 1979. Muitos aqui ainda não eram nascidos em 1979. Quem ainda não havia nascido em 1979? Eu já estava servindo ao Senhor Jesus. Olha, teve gente que levantou a mão que me surpreendeu, viu? E depois eu quero conferir o RG, tá? A identidade, tá? Mas eu acredito. Se você levantou a mão, eu acredito. Mas olha, eu sirvo a Jesus desde 1979. Entreguei minha vida ao Senhor Jesus aos 16 anos de idade. Desde 1979, servindo ao Senhor. E aí, são 32 anos servindo ao Senhor. E fui ordenado ao ministério pastoral com 27 anos de idade. 11 anos depois da minha conversão, com 16 anos de idade, entreguei minha vida ao Senhor Jesus. 11 anos depois, com 27 anos, fui ordenado pastor batista. E aí já são cerca de 21 para 22 anos servindo ao Senhor como pastor. Desde o ano de 1990. Desde o dia 20 de janeiro de 1990, quando recebi da parte dos pastores a ordenação com a imposição de mãos no templo da primeira igreja batista em São João de Meriti. E confesso para vocês que ao longo desses 32 anos de carreira cristã e ao longo desses 22 anos quase de jornada ministerial, de jornada pastoral, eu tenho tido assim experiências fabulosas, experiências fantásticas. E eu fui sobremaneira abençoado, hoje, ao final do culto, sentado, se eu não me engano, foi nesse banco aqui, ou aqui à frente? É um desses bancos aqui, conversando com a irmã Ivanilza. E nós começamos a conversar, a falar das coisas de Deus, a falar da ação do Senhor, a falar da ação do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Começamos a conversar sobre a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E Deus usou a irmã Ivanilza para me abençoar poderosamente. E na nossa conversa, nós falamos de você, viu, Wilson? E falamos como nós temos aprendido com a sua dedicação, com a sua persistência e com a sua fé. E aprendido com aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e aquilo que o Senhor tem feito na vida da Ivanilza e aquilo que o Senhor tem feito na minha vida através de vocês. E nós começamos a conversar acerca da ação de Deus, acerca do que é servir ao Senhor. E eu saí daqui extremamente abençoado. E eu disse, Ivanilza, a mensagem estava pronta para a noite. Mas depois que nós conversamos, eu vou falar uma outra coisa para a igreja. Tenho conversado aqui, nos momentos de folga do Beto, que o Beto está substituindo o Jailton, que está lá na Terra Boa, na Bahia, de férias, e conversado justamente sobre isso, que eu conversei hoje com a irmã Ivanilza. O que tem faltado para nós vivermos uma vida cristã muito mais dedicada, muito mais empenhada a nossa dedicação ao Senhor? O que tem faltado? Para nós vivemos a vida cristã na plenitude, na inteireza. Nós aprendemos tantas coisas através das mensagens, através das músicas, através dos hinos. E hoje nós podemos acessar aí o YouTube e olha, cada mensagem maravilhosa. Hoje à tarde nós tivemos aqui uma mensagem maravilhosa, pastor Josué Gonçalves falando para as famílias, e eu pensei que eu ia observar o templo lotado. Cadê o povo?
uma bênção de mensagem. E às vezes, nós deixamos de viver a vida cristã como nós deveríamos viver a vida cristã. O que tem faltado para você, sinceramente, viver a vida cristã? Olha, eu tenho assim, observado a ação do Senhor, o que o Senhor tem feito, e o Senhor tem feito assim coisas maravilhosas, coisas espetaculares. E eu louvo a Deus por experiências que o Senhor tem me permitido passar, e às vezes o Senhor tem usado até a minha vida para que coisas maravilhosas aconteçam. Eu que não sou nada, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, o Senhor gosta de usar os vasos que são frágeis, os vasos que são de barro, para a realização da sua obra. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, ele tem prazer em usar os vasos de barro, para quê? Para que a excelência da obra seja dele, de Deus, e não nossa. Como diz o meu amigo pastor Jeremias, que está fazendo um trabalho maravilhoso na dependência do Espírito Santo, na restauração da Igreja Batista Central de São Vicente, e lá estaremos com a associação celebrando a restauração daquela igreja. Como diz esse meu amigo, pastor Jeremias, se tirar Jesus, não fica nada. Se tirar Jesus aqui de mim, não fica nada. Se tirar o Espírito Santo aqui, não fica nada. Se tirar a ação de Deus, não fica nada. Agora, eu tenho descoberto que existem pessoas que têm medo de terem experiências com Deus. Talvez você esteja com medo de ter experiências com Deus. A vida cristã é um convite a que você tenha experiências com Deus. Eu tenho observado aqui quantas famílias que estão aqui nessa noite, e famílias com as quais eu tive experiências com Deus. E essas famílias comigo tiveram experiências com Deus. Pessoas que não podiam gerar filhos e que geraram filhos. Pessoas que estavam enfermas e que foram curadas. Pessoas que estavam passando dificuldades aí familiares e suas famílias foram restauradas. E tantas outras experiências fabulosas, sensacionais. E Deus quer que você tenha muito mais experiências com Ele. Assim como Abraão teve experiências com Ele, com Deus. Assim como Ana teve experiências com Deus. Ana, mãe do sacerdote, do juiz, do profeta Samuel. Assim como Davi teve experiências com Ele. Quando nós começamos a pensar nas pessoas que tiveram experiências com Deus, nas páginas do Velho Testamento, os patriarcas, os juízes, os profetas, os sacerdotes, os reis, homens e mulheres que tiveram experiências marcantes com Deus. Quando nós adentramos as páginas do Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos, o povo que esteve com o Senhor Jesus, o povo que esteve com os apóstolos, o povo que esteve ali na caminhada inicial da igreja, nas páginas do Novo Testamento, pessoas que tiveram experiências fabulosas com Deus. Bartimeu, Zaqueu, experiências com o Senhor Jesus, Nicodemos. E nós temos também Cornélio, experiência com o apóstolo Pedro. Nós temos também aquele carcereiro que ia tirar a sua vida, e Paulo, usado por Deus, falou: não, isso que aconteceu nessa noite, esse terremoto que abriu aqui as celas, foi ação do Senhor, e nenhum preso fugiu, não faça isso com a tua vida. E depois Paulo foi para a casa daquele carcereiro ao lado de Silas, pregou ali para casa, e toda aquela casa se converteu ao Senhor. Experiência com Deus. E quando nós
vamos folheando as páginas de todo o Novo Testamento, tantas outras pessoas que tiveram experiências ao ouvirem o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando nós começamos a estudar a história dos grandes homens avivalistas, das grandes mulheres da história do cristianismo, pessoas que tiveram experiências marcantes com Deus. Não perca esse privilégio. Não perca essa oportunidade de ter experiência com Deus, de crescer espiritualmente, de crescer na fé. Não perca essa oportunidade. Quantas experiências maravilhosas o Senhor tem para nos conceder. Quantas e quantas experiências fabulosas o Senhor quer que nós estejamos experimentando. A vida cristã é um convite a experiências com Deus Pai, a experiências com Deus Filho, a experiências com o Espírito Santo. É ou não é, irmã Lilian? É isso. Você tem experiências com Deus. Você ter experiências com o Senhor Jesus. Você ter experiências com o Espírito Santo. Estava aqui antes do culto e orando ao Senhor. E a Né sabe. Eu tive antes do culto e estou tendo agora uma experiência com Deus. Não tenha medo de ter experiências com Deus. Vá à presença do Senhor, busque a presença do Senhor, abra a palavra do Senhor, Efésios capítulo 1. Esse texto é sensacional. O propósito eterno de Deus de estabelecer e completar o seu corpo, a igreja de Cristo, é o tema central dessa carta do apóstolo Paulo aos crentes, aos cristãos na cidade de Éfeso. Aproximadamente no ano 60, 61 da era cristã, o apóstolo Paulo escreve essa epístola. Esse texto que eu já compartilhei aqui com a igreja várias vezes, e não me canso de compartilhar esse texto porque é lindo, porque é sensacional, e foi escrito por um homem que teve grandes experiências com Deus, e um homem que levou tantas outras pessoas a terem experiências marcantes e maravilhosas com Deus, que foi o apóstolo Paulo. Um homem de Deus na essência da palavra. E se você for um homem de Deus, você vai ter experiências com Deus. Se você for uma mulher de Deus, você vai ter experiências com Deus. Se nós formos realmente pessoas de Deus, na essência da palavra, nós teremos experiências com Deus. E Deus vai usar as nossas vidas para que outras pessoas também tenham experiências com Deus. Diz assim a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, aos crentes na cidade de Éfeso, ou a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa, depois de ter se apresentado, depois de ter saudado, aí os cristãos, ele começa uma declaração sensacional, demonstrando o que é a vida cristã. E ele vai declarar: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Você crê que essa palavra de Paulo para esses cristãos é a palavra de Deus para a sua vida? Amém? Se nós acreditamos, por que nós insistimos em não vivermos de forma santa e irrepreensível perante ele em amor? O que nos falta?
Se essa é a vontade de Deus, se Ele nos escolheu, e aí nós temos a doutrina da eleição, nós somos eleitos pela graça e misericórdia do Senhor, somos eleitos para vivermos de uma forma santa, irrepreensível perante Ele e em amor. O que nos falta? Se nós cremos, se nós acreditamos que essa palavra é a palavra do Espírito Santo para as nossas vidas. E Paulo continua, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua bondade, segundo a sua boa, perfeita vontade, a sua misericórdia, a sua graça, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Segundo esse texto, os cristãos foram criados por Deus, foram eleitos por Deus, foram estabelecidos por Deus, foram salvos por Deus, para quê? Para que sejam vivendo para o louvor da glória de Deus. Você crê nisso? Então, por que nós insistimos em não viver para a glória de Deus? Por que nós insistimos em fazer aquilo que não agrada a Deus? Porque nos falta experiências com Deus. Quando nós temos experiências com Deus, não há espaço para ficar entristecendo o coração de Deus. E se entristecer o coração de Deus, pede perdão. E se entristeceu de novo, pede perdão e pede a graça e a misericórdia do Senhor e a força para continuar buscando o centro da vontade do Senhor, para viver para o louvor da glória do Senhor. E Paulo continua: Cristo, em quem esperamos, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você foi selado com o Espírito Santo? Então você tem que valorizar esse selo. Você tem que valorizar essa condição. Você foi selado pelo Espírito Santo. O que significa ser selado pelo Espírito Santo? Significa que eu, selado pelo Espírito Santo, eu sou propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, eu devo demonstrar que eu pertenço a Deus. E também o selo demonstra que segurança. Eu tenho que ter um viver impecável. E o selo demonstra que nada pode violar a minha vida. A segurança, a proteção do Senhor. E por mais que venham as tentações, por mais que venham as setas malignas, se eu verdadeiramente sou selado pelo Espírito Santo e vivo nessa condição, para o louvor da glória de Deus, e busco um viver santo, um viver irrepreensível perante Ele em amor, todas as tentações, todas as provocações, todas as setas contra a minha vida vão cair por terra. Tudo aquilo que se levantar contra você, se você viver no centro da vontade de Deus, vai cair por terra. E ele vai dizer também que nós fomos selados com o Santo Espírito, ou com o Espírito Santo da promessa. E ele vai dizer, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que seria o penhor? Alguém aqui já penhorou alguma coisa? Ok. O penhor é o quê? Porque você dá um bem como garantia. Essa é a ideia do penhor. É a garantia, o Espírito Santo. Ele sela as nossas vidas.
para o dia da nossa redenção. Ele é o penhor, ele é a garantia, ele é a certeza de que nós vamos receber do Senhor, lá no céu, a vida eterna, de que nós vamos receber os galardões que o Senhor nos promete lá no céu. O que são os galardões? São as recompensas que o Senhor vai nos conceder. E servir ao Senhor é algo fabuloso. Quando nós lemos esse texto, a vida cristã ela é fantástica, à luz desse texto, porque a vida cristã é um acerto de parceria com Deus. A vida cristã, à luz desse texto, é um acerto de parceria com o Senhor Jesus. À luz desse texto, a vida cristã é um acerto de parceria com o Espírito Santo. E o que é maravilhoso é que essa palavra é para eu que sou adulto, que não parece, eu sei, obrigado, que vou completar 50 anos no mês de dezembro, dia 19 de dezembro, já dei a dica, mas também é uma palavra do Senhor para os jovens. É uma palavra do Senhor para aqueles que já têm o cabelo branco, mas é uma palavra do Senhor para os adolescentes. É uma palavra do Senhor até mesmo para o corintiano. É uma palavra do Senhor para o solteiro. É uma palavra do Senhor para o santista também. É uma palavra do Senhor para o solteiro, para o casado. É uma palavra do Senhor para aquele que vive sozinho, mas para aquele que vive em família. É uma palavra do Senhor para aquele que tem a pele mais clara, mas para aquele que tem a pele mais morena, mas para aquele que tem a pele mais amarelada, mas também para aquele que tem a pele mais avermelhada. É a palavra do Senhor para todos aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Deus quer fazer muito mais. Foi o teor da nossa conversa hoje aqui, no templo. Estávamos conversando, eu, a irmã Ivanilza, estavam as filhas aqui ao lado. E só nós deixamos de fazer uma coisa, querida. Deixamos de orar. Mas hoje nós vamos orar quando acabar o culto. Com o seu maridão. Maridão com quem ainda eu vou jogar bola. Maridão que vai estar aqui pregando e diz ele cantando, viu, Edson? Maridão, o Wilson, maridão da Ivanilza, ela diz assim o gato, né? O gato para ela, né? Para mim é o Wilson, né? Ah, o senhor quer falar com o gato? Não, eu quero falar com o Wilson. É gato para você. Mas maridão, que vai me acompanhar dando testemunhos do que o Senhor Jesus tem feito na vida dele. E já tem feito isso, você sabia disso? Gente, vida cristã é fantástico. O que está faltando para você ter uma vida cristã mais consagrada? Wilson, você é a mesma pessoa? Não. Ocorreu comigo, eu mudei completamente. E o que mudou a sua vida? Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, todas as vezes, eu posso contar esse segredo? Eu vou expor a mim, não você. O Paulo já viu isso, não viu, Paulo? Todas as vezes que eu vou visitar o Wilson, eu me emociono. E teve um dia que o Paulo viu que eu estava chorando. Aliás, eu já destaquei numa quarta-feira, mas o templo estava vazio. Fica de pé, Paulo. A minha admiração, o meu respeito, a minha consideração a você. O Paulo cuida do Wilson como um verdadeiro irmão. E o Senhor, Paulo, o Senhor Deus vai recompensar sobremaneira a tua vida. Deus te abençoe. Gente, e sabe por que ele faz isso? Porque ele ama Jesus. A gente reclama muito. A gente fala muito. A gente critica muito. A gente vive pouco o Evangelho. Vamos viver mais o Evangelho.
Vamos viver mais o cristianismo. Alguém está passando por dificuldades? Vamos estender as mãos. Gente, servir ao Senhor é ter parceria com o Senhor. É maravilhoso porque, ao mesmo tempo que nós somos servos, o Senhor nos dá a condição de sermos amigos. Ao mesmo tempo que nós somos servos, o Senhor nos dá a condição de sermos instrumentos, de sermos mensageiros. Ao mesmo tempo que nós somos servos, nós somos participantes da sua obra. Nós somos cooperadores com o Senhor. Nós somos servos, mas nós somos herança do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é a nossa herança. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Fomos feitos herança. Ou seja, nós somos a herança do Senhor Jesus. E Ele é a nossa herança. Vamos estabelecer, vivemos uma vida cristã na essência da palavra. Uma vida cristã que glorifique realmente ao Senhor. Que glorifique ao Senhor no dia a dia. Algum tempo atrás, eu peguei uma perua. A gente andar de perua aqui na cidade de São Vicente, ou andar nessas lotações, é uma aventura. Se você ainda não andou, quero estimular você a tirar um dia para andar nas lotações. Não é uma aventura, Álvaro? É uma verdadeira aventura. Mas um dia, eu estava sentado na parte de trás. Estava o motorista e ao lado dele estava, parece que um amigo dele. Ele dirigindo e falando: rapaz, você precisa ir lá. É uma bênção, o pessoal é gente boa. O líder então, olha que coisa maravilhosa. O sujeito é um homem de Deus. E ele falando de forma assim entusiasmada. E o sujeito impressionado com o entusiasmo daquele motorista da lotação. E eu do lado de trás. E quem me conhece sabe que eu já estava até, já não me aguentando. Eu quase que entrei na conversa. Mas eu me segurei. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, que testemunho. E eu fiquei pensando, já pensou se os membros da Igreja Batista Betel fizessem isso? Você precisa ir lá. Luizeta é um sujeito, é um homem de Deus. A igreja é maravilhosa, o coral é maravilhoso. Olha a equipe de cânticos, olha que coisa esplêndida. Amém? Gente, eu fiquei pensando naquela igreja. Eu fiquei feliz pelo testemunho daquela igreja. E eu fiquei feliz pelo testemunho daquele motorista. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Sabe o que acontece? Às vezes você está na fila do banco. E você ouve tanta gente reclamando, você pode fazer a diferença. Acho que eu já compartilhei com vocês. Eu fui pegar um documento no Colégio Fortec, onde a Ju estudou. Estava um calor. O ar-condicionado não estava funcionando. O ventilador não estava funcionando direito. Estava uma fila, o atendimento estava lento. E aquela murmuração. Daqui a pouco entra uma senhora. E a senhora começa a murmurar, a senhora começa a reclamar, e a senhora começa a falar, e uma pessoa falava, ela incendiando lá as murmurações. De repente eu percebi o sotaque dela. E no sotaque dela eu disse, esse sotaque, a senhora é lá de Riba, não é? A senhora é lá do Nordeste. Aí pronto, ela disse de onde era. E, se eu não me engano, era de Capela, e pela primeira vez viajou de avião, e estava com medo, né? Sempre indo de ônibus, levando dias e dias, mas resolveu vencer o medo, foi de avião, agora não quer outra vida.
Só quer viajar lá para a terrinha dela de avião. E que conversa agradável. Começamos a falar. E ela parou de reclamar. Parou de murmurar. E aquele silêncio, aquela paz. E nós conversando. E eu falando, olha, o suco de mangaba. Que eu me apaixonei. Quem já foi ao Nordeste e tomou suco de mangaba? É ou não é verdade o que eu estou falando? É maravilhoso. Renato, já tomou suco de mangaba? É maravilhoso. E aí nós começamos a conversar que lá nas praias de Recife eu pude comer, ou melhor, pude ali experimentar o sorvete de caju, de cajá, de amendoim. Que coisa maravilhosa. Deu até água na boca agora. Que coisa maravilhosa. Acabou a murmuração. E aí começamos a falar de Deus para ela. E daqui a pouco eu fui chamado para ser atendido. E quando eu saí, as pessoas começaram a reclamar, ela voltou a reclamar. Mas naquele momento que nós estivemos juntos, ela parou de reclamar. Nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos Deus. E nós podemos fazer a diferença. Você pode ser instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Tua boca foi estabelecida para você dizer Jesus é o Senhor. Para dizer Deus te abençoe. Tua boca foi estabelecida para abençoar. Não deixe o diabo provocar você para você usar sua boca para promover maldição, para promover injúria. Quando alguém vier conversar com você, conversa que não leva a edificação, para tudo. Vamos orar. Outro dia eu estava conversando com o irmão e nós acabamos citando algumas pessoas na nossa conversa. E eu fui para casa e eu disse, preciso viver o que eu prego. E não vi a hora de estar com o irmão. Encontrei o irmão, vem cá, rapaz. Nós conversamos aqui, citamos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E vamos orar? E começamos a orar. Eu falei, rapaz, nós não oramos por essas pessoas que nós mencionamos. E nós começamos a orar por essas pessoas. Senhor, abençoa essas pessoas. Se alguém persegue você, peça para o Senhor abençoar. Uma pessoa estava dizendo assim, pastor, o senhor fala tanto de perdão. Mas, gente, a vida cristã é uma vida pautada no amor, na graça, na misericórdia, na bondade, na benignidade, no perdão. Eu perguntei à pessoa, você acha que eu falo muito de perdão? O senhor fala muito de perdão. Eu perguntei, você me acha uma pessoa abençoada? A pessoa olhou para mim e disse, eu acho que o senhor é uma pessoa abençoada. Então vale a pena perdoar, porque eu falo de perdão, eu libero perdão, e eu sou abençoado. Porque a palavra de Deus diz, se eu não liberar perdão, eu não vou ser abençoado, não é isso, Celso? O escritor aos Hebreus não fala que se a gente guardar a raiz de amargura, rancor no coração, o que vai acontecer? Nós seremos privados da graça de Deus. A amargura, o rancor nos priva da graça de Deus. É preciso liberar perdão, estabelecer, eu quero viver uma vida como Cristo. Hoje, estava falando sobre usar de misericórdia em favor de uma pessoa. Estava conversando com uma pessoa de uma outra igreja. E a pessoa disse, não, é muito tarde. É muito tarde para perdoar essa pessoa. Eu disse, não foi tarde para o ladrão na cruz. Lá na cruz, pouco antes da morte, Jesus perdoou aquele ladrão. Eu disse para aquela pessoa, você realmente serve ao Senhor Jesus? Se você serve ao Senhor Jesus, você tem que rever seus conceitos. E é preciso perdoar. Eu disse, Jesus falou que até os inimigos nós devemos amar. E eu fico pensando, uma pessoa que tem esse pensamento está privada de ter experiências com Deus. Não deixe essas coisas te privarem de ter experiências com Deus. E se você ofendeu alguém também,
tenha a humildade de chegar, olha, eu quero te pedir perdão. No momento de cabeça quente eu falei o que não devia. No momento assim que eu estava nervoso, que eu estava angustiado, eu tomei uma atitude que não foi do agrado de Deus. Peça perdão e você vai ter experiências com Deus, com esse Deus que tem nos abençoado. E Ele que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que coisa maravilhosa, e que nos elegeu nele em amor, como os seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua bondosa, perfeita e agradável vontade, para o louvor da sua glória. Meu querido, não tenha medo de ter experiências com Deus. Santifica o seu viver. Você sabe o que você tem feito de errado? Eu não preciso dizer para você. Eu vou dizer, nem Deus precisa dizer para você o que você tem feito de errado, que você precisa pedir perdão ao Senhor, consertar e dizer, Senhor, eu quero viver em santidade. Eu quero viver em novidade de vida. Você sabe qual é a sua fraqueza. Peça força ao Senhor. Peça graça ao Senhor. Peça a manifestação abundante da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Ele vai agir. E sabe o que é melhor? É que quando Ele age, Ele proporciona, assim, experiências fabulosas. Experiências maravilhosas. Queridos, ontem, eu estava falando de Jesus, literalmente, falando de Jesus, e falando de Jesus para pessoas que dificilmente ouviriam de Jesus, mas que o Senhor providenciou uma situação em que eu falei de Jesus, as pessoas ouviram de Jesus num momento extremamente difícil para a família. E é interessante que várias pessoas vieram e me abraçaram e disseram, pastor, obrigado por essa palavra. Ação de Deus. Porque eu sou defeituoso, eu sou pecador, mas quando o Espírito Santo age, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, o Senhor faz maravilhas. Às vezes você fica com medo. Ah, mas eu sou tão pequeno. Eu sou tão pecador. Quem sou eu para ser usado por Deus? Você. Você é uma pessoa por quem Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Você é uma pessoa que foi selada pelo Espírito Santo. E se ainda não foi, pode ser selada pelo Espírito Santo. Nessa noite ainda. Pode receber esse batismo, esse selo. O batismo é o selo de que você pertence a Deus, se pertence à família do Senhor. E viver em novidade de vida. E aí o Senhor vai usar você. E se você deixar, você vai se surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer. Porque cada dia o Senhor tem me surpreendido. E vou dizer uma coisa, Deus se alegra em nos surpreender. Deixe Deus surpreender você. Com as experiências que Ele deseja que você tenha com Ele. Você vai ser uma pessoa melhor. Vamos orar? Ó Deus, quando nós lemos esse texto lindo, esse texto maravilhoso de Efésios capítulo 1, nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, porque a vida cristã é um chamado, é uma convocação a termos experiências fabulosas e maravilhosas com o Senhor. Porque a vida cristã é um acerto de parceria com o Senhor, ó Deus querido.
Porque a vida cristã é um acerto de parceria com o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque, ó Deus, a vida cristã é um acerto de parceria com o Espírito Santo. Obrigado, ó Pai, porque a convocação que o Senhor nos faz é uma convocação a termos experiências espetaculares com o Senhor. Meu Deus, que todos aqui sejam abertos a terem experiências maravilhosas com o Senhor. Que todos que estão aqui nessa noite, ó Deus, sintam o desejo de estarem vivendo, ó Deus, a vida cristã na plenitude, na essência. E como declarou João Batista quando avistou a Jesus, que seja a declaração de João Batista a nossa oração para o Senhor. Convém que ele cresça e que eu diminua. E que essa oração de João Batista dizendo que Jesus cresça e que ele diminua, seja também, Senhor, as nossas orações. Que o Senhor Jesus cresça e que nós venhamos a diminuir cada vez mais. E quando as pessoas olharem para nós, vejam Cristo em nossas vidas. E que estejamos vivendo o cristianismo na essência da palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que todos que estão aqui nessa noite tenham experiências marcantes com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles que estão nos assistindo e participando do culto pela internet também tenham experiências marcantes e fabulosas com o Senhor. E sejam instrumentos e ferramentas nas mãos do Senhor. Ó Deus, a vida cristã é algo maravilhoso. O Senhor abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.